Olá, pessoal, tudo bem? Voltamos, continuam aí firmes, fortes, animados, com o Código de Trânsito. Conto com isso, hein? Bom, o que a gente estava falando no finalzinho do bloco passado? Sobre as penalidades previstas no CTB, certo? Então, a gente já conversou sobre a advertência por escrito, a multa, a suspensão do direito de dirigir. Falamos que a apreensão do veículo foi revogada, à medida que, por ter natureza de pena, né, ela não poderia prevalecer, tendo em vista que essas são medidas administrativas, então o âmbito de aplicação delas é por meio de um processo administrativo, certo? E que não permite àquela pessoa que está sendo ali, está sofrendo a penalidade, não permite que ela discuta, que ela exerça seu direito de defesa de forma ampla, por meio da ampla defesa e do contraditório, certo? Em razão disto, como eu disse para vocês, a apreensão passou, né, foi revogada e agora o que nós temos é a possibilidade de remoção do veículo em determinadas circunstâncias, em determinadas situações em que o motorista cometa uma infração, certo? Falamos da cassação da carteira da CNH, da Carteira Nacional de Habilitação, também em algumas circunstâncias as quais a gente já viu, determinadas infrações que levam à cassação da CNH, como da cassação da permissão para dirigir, cuja diferença da CNH é que a permissão é aquela que vigora pelo primeiro ano em que o motorista acabou de tirar a carta. E também falamos da penalidade possível de frequência obrigatória em curso de reciclagem. Determinadas infrações vão ter como pena a frequência obrigatória em curso de reciclagem, certo? Que mais? Só para fazer uma pequena revisão antes da gente já partir para o próximo ponto. A aplicação destas penalidades não afasta o quê? A possibilidade da pessoa responder pelos eventuais crimes. E eu falei para vocês também no final do bloco passado que uma mesma conduta pode ser uma infração de trânsito, prevista no Código de Trânsito, que a gente está estudando, como também pode ser um crime. Por esta razão, a pessoa responde tanto pela infração como pelo crime praticado, certo? Que mais? A gente falou que a imposição da penalidade deve ser comunicada aos órgãos ou às entidades executivas de trânsito pelo licenciamento do veículo e a habilitação do condutor, ou seja, naquele documento, na documentação do veículo, no licenciamento e no documento da direção, na CNH, a pessoa vai constar que ela tem que ela cometeu determinadas infrações de trânsito e que ela está ali arcando com isso, com as penas decorrentes, com as penalidades decorrentes desta infração e, enfim, e vai arcar com o pagamento das multas quando do licenciamento, se ela não tiver pago a multa no momento da infração, ela vai ter que arcar quando for fazer o licenciamento do veículo, certo? Vamos adiante. Agora, uma coisa que a gente não falou e aí vamos começar oficialmente este bloco. Vamos falar sobre a cassação do documento de habilitação e que está prevista no artigo 263 do Código de Trânsito. Em que hipóteses pode acontecer esta cassação? Vamos lá. A cassação vai ter vez, né, nas seguintes situações. Quando for suspenso o direito de dirigir para o infrator conduzir qualquer veículo. Não é necessariamente aquele veículo, vai ser qualquer veículo, ele vai ter suspenso seu direito para dirigir. Quando mais? No caso de reincidência. Então, quando ele for considerado reincidente, ele também vai ter cassada a sua CNH. Isto, né? Essa reincidência, e o que é a reincidência? Só para que fique claro, é a prática de uma mesma infração num período de 12 meses, ou seja, não esgotou aquele prazo de 12 meses. A pessoa pode cometer uma infração, ter cometido uma infração em janeiro deste ano, e em novembro, né, que vai chegar agora, ela vai cometer a mesma infração. Então, e a mesma infração que tenha a possibilidade aqui de ela ter suspenso o direito para dirigir. Certo? Neste caso, ela também vai ter a cassação do seu documento, certo? Exatamente por conta disso. Não houve aquele período de 12 meses que é necessário para
que se considere aquela prática daquela infração em janeiro não transcorreu 12 meses para que considere que zerado, quitadas as obrigações dessa pessoa perante as autoridades de trânsito, porque em novembro ela cometeu novamente. Ou seja, não transcorreram 12 meses no período da primeira para a segunda infração. Isso é considerado uma situação de reincidência e, portanto, ela vai ter cassado o seu documento de habilitação, conforme previsto aqui no 263, inciso 2. Então, a primeira hipótese é exatamente quando for suspenso o direito da pessoa a dirigir, ou seja, diante da gravidade da infração que ela praticou, ela vai ter suspenso o seu documento, ou seja, ela não vai poder dirigir nenhum veículo. Então, não basta que solucione ali uma questão do veículo. O problema é com a pessoa que praticou a infração e por este período, né, ela vai ter o documento cassado, ou seja, ela tem suspenso o seu direito para dirigir. Enquanto no caso da reincidência, e isso só para frisar para vocês, né? Vão ser infrações previstas, ou seja, que fique claro, o sujeito tem que ser reincidente em determinadas infrações previstas, ou seja, ele vai ter que praticar 2 infrações no período de 12 meses em que haja esta consequência, se ele praticou determinada infração em janeiro e praticou também determinada infração em novembro, então aí ele tem a cassação de sua CNH, porque foram 2 infrações que estão previstas no código, na lei, como consequência disto, certo? O que mais que a gente tem para falar isso? Quais são, então, estas infrações em que, se o sujeito for reincidente, ou seja, se ele praticar em janeiro e em novembro, ele vai ter cassado seu direito para dirigir? Quais são elas? Então, agora nós vamos ver. Dirigir, deixa eu só mudar aqui a nossa canetinha para que a gente possa fazer o destaque. Dirigir veículo com CNH, né, com a sua carteira de habilitação, vamos frisar aqui, dirigir o veículo com a CNH ou a permissão para dirigir, de categoria diferente do veículo que ele esteja conduzindo. Falamos desta infração nos blocos anteriores. É aquela pessoa que, de repente, só tem carteira de moto para a categoria de moto e estava dirigindo um carro, ou mais, estava dirigindo um veículo maior e só tinha uma carteira com categoria do carro. Esta circunstância aqui fará com que, se a pessoa praticar esta infração por 2 vezes no período de 12 meses, vai ser considerada reincidente e, portanto, vai ter cassado o seu direito de dirigir. Por meio do quê? Da cassação do documento da CNH, da Carteira Nacional de Habilitação. Que mais? Entregar a direção do veículo à pessoa nas condições previstas no artigo anterior, ou seja, pessoa que também não tenha aquela autorização para dirigir determinado carro, ou melhor, não tem autorização para aquela categoria. Igualmente o exemplo anterior, com a única diferença que, no primeiro caso, é o próprio motorista quem sofre a punição e no segundo caso, quem sofre é aquele que deixou com que o motorista conduzisse. Então, na verdade, ambos, aquele que deixou o outro conduzir seu carro, mesmo não tendo a carteira na categoria para essa direção, e também aquele que efetivamente dirigiu sem ter autorização para aquela categoria. Os dois vão ter, então, cassado o seu direito para dirigir, certo? Especialmente nessa situação de reincidência em que nós estamos falando, que a reincidência vai se aplicar, como eu disse no exemplo para vocês, quando no período de 12 meses sejam praticadas essas condutas por mais de uma vez. Praticou a primeira, praticou a segunda, sujeito reincidente, portanto. Que mais? Permitir que pessoa nas condições referidas nos incisos do artigo 162 tome posse de veículo automotor e passe a conduzi-lo na via. Então, aqui também é uma situação semelhante, aquela pessoa que vai conduzir sem ter esta autorização. E para isso cabe a gente voltar ao artigo 162 para vislumbrar quais são essas situações. Outro, dirigir sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa. Isso aqui também já estudamos, essa infração é seríssima e
conselho que eu dou para vocês, sempre dica importante, foquem nestas infrações que têm muito destaque, como dirigir sob influência de álcool ou de substância psicoativa, porque sabemos que esse é um assunto muito falado. Então, nesta situação também, o sujeito pode perder a sua CNH. Que mais? Disputar corrida. Artigo 173. Promover na via competição, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo ou deles participar como condutor sem permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via, artigo 174. Então, enquanto aqui no 173 a gente estava falando dos famosos rachas, das disputas de corrida que as pessoas promovem de forma ilegal e indevida, aqui é uma situação como se fosse uma situação organizada sem ser autorizada, vamos pensar assim. Então a pessoa promove ali de repente uma corrida de carros no meio da rua e ela não tem autorização da autoridade de trânsito para fazê-lo. Essa pessoa também vai ter ali a cassação da sua CNH, certo? Que mais? Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus. Ou seja, não pode ter este tipo de conduta também, por óbvio, né, pessoal? Isso a gente nem precisava dizer, mas isso está no artigo 175. A gente frisa para que vocês entendam em quais situações vai haver a cassação da CNH, ok? Então, estudamos aqui. Sempre que for suspenso o direito de dirigir e quando ele for reincidente, ou seja, praticar 2 infrações no período de 12 meses. E quais são as infrações? Estas daqui que acabamos de falar. Legal? Também... Aqui, inciso 3, uma outra situação um pouco diferente, mas que também vai levar à cassação do direito de dirigir. É quando a pessoa for condenada judicialmente por delito de trânsito, observado o disposto no artigo 160. Então, vocês se lembram? Agora há pouco eu falei para vocês que uma pessoa pode responder em razão de um mesmo fato por uma infração de trânsito e por um crime. É exatamente essa situação. Aquela pessoa que de repente está conduzindo seu veículo, dirigindo sob influência de álcool e ela atropela uma outra pessoa, ela vai responder por esta infração de dirigir sob influência de álcool, ela vai responder pela lesão corporal que ela causar e ela vai responder, inclusive, por conduzir o veículo pelo crime de condução do veículo sob influência de álcool ou de substância psicoativa. Esta pessoa sofrendo uma condenação judicial por este atropelamento, ok? Ela vai ter que responder por este crime perante a justiça. Ela sofreu uma condenação, ela também vai ter cassado o seu direito de dirigir. E aí, em decorrência da condenação judicial, porque é a situação prevista no 263, inciso 3. Ok? Ok, vamos lá. Parágrafo 1º. Constatada em processo administrativo a irregularidade na expedição de um documento de habilitação, a autoridade expedidora promoverá o seu cancelamento. Isso é óbvio, né? Se o documento da pessoa, do sujeito, foi expedido com alguma irregularidade, por óbvio vai ser cancelado. Não tem como continuar, porque documentos oficiais devem cumprir determinadas formalidades. Se foi expedido com irregularidade, vai ser cancelado, certo? O que mais? Decorridos 2 anos da cassação da CNH, o infrator poderá requerer sua reabilitação, submetendo-se a todos os exames necessários à habilitação na forma estabelecida pelo CONTRAN. Que é isso, Camila? Isso é o seguinte, pessoal, é exatamente o direito da pessoa de ter ali a sua retratação, ou seja, que saia de seus prontuários a informação de que já teve a sua CNH cassada. Ou seja, não vai mais constar que essa pessoa já passou por esta situação de cassação, por essa penalidade perante o CTB de cassação de sua carteira,
Por quê? Porque, na verdade, ela tem o direito de pedir retratação. Assim como em âmbito criminal, há o direito da pessoa buscar isso com o passar dos anos após o cumprimento da pena, é a mesma coisa aqui no Código de Trânsito. Há a possibilidade da pessoa buscar aqui sua retratação depois de 2 anos em que tiver havido, né, decorrido o prazo da cassação da sua carteira. Então, transcorreu 2 prazos daquele dia. Supõe que o sujeito tenha a sua carteira cassada hoje, certo? Hoje, dia 28 de setembro. No dia 28 de setembro de 2019, o sujeito vai poder pedir a reabilitação, que vai ser exatamente isso. Por meio de, ele vai se submeter a exames necessários, que vão ser estabelecidos pelo CONTRAN, lembram-se do CONTRAN que eu falei, que é o órgão de trânsito que estabelece ali as resoluções, vamos estudar logo em breve. Então, fazendo tudo isso, cumprindo essa formalidade, esses exames exigidos pelo CONTRAN, o sujeito vai ter a sua reabilitação concedida. Legal? O que mais? As penalidades de suspensão do direito de dirigir. Aqui já vamos para o artigo 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por meio de decisão fundamentada, ok? Da autoridade de trânsito competente. Em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa. Ou seja, estas 2 penalidades, pessoal, elas são as mais graves que são estabelecidas aqui no Código de Trânsito, que é a suspensão do direito de dirigir e a cassação. Pela sua gravidade, elas têm que dar ao sujeito a possibilidade de apresentar sua defesa de forma ampla. Falei para vocês um pouco disso quando a gente falou ali da revogação, da apreensão do veículo. Por quê? Porque não permitia que o sujeito pudesse se defender de forma ampla, exercer ali seu direito de ampla defesa e contraditório, apresentar testemunhas, enfim. Então, esse caso aqui, apenas nestas 2 penalidades de trânsito, o sujeito vai ter o direito de se defender de forma ampla para só depois a autoridade administrativa de trânsito, daquela hierarquia que a gente já viu, vai poder aplicar a pena contra o sujeito, certo? Então, passados isso, ela vai poder aplicar a pena cabível. Importante, então, quando tiver a aplicação destas 2 penalidades, vai ser feito o exercício de defesa do condutor, ou seja, a pessoa que está sendo considerada infratora vai ter o direito de se defender de forma ampla, apresentando testemunhas, documentos, dizendo que não era ela que estava ao volante, enfim, vai ter o direito de se defender para tentar comprovar que não cometeu aquela infração. E aí, portanto, se ao final for concluído, depois de ter se defendido, que foi ela, aí, na verdade, ela vai responder pela infração. O que mais? Artigo 266. Quando o infrator cometer simultaneamente 2 ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas cumulativamente as respectivas penalidades. Então, pode ser que um sujeito pratique 2 infrações. Certo? Falamos isso em outras situações. Ele pode cometer, por exemplo, a infração de dirigir embriagado, de repente, e de acabar a gasolina do seu veículo, de o combustível do seu veículo não ser suficiente para ele fazer o trajeto que ele previa. Ou seja, as 2 situações, o cara estava ferrado naquele dia e aconteceram as 2 coisas. Acabou a gasolina, né? Acabou ali o combustível, a autoridade de trânsito chegou, perguntou, senhor, o que está acontecendo? E percebeu que ele também estava dirigindo sob influência de álcool. Neste caso, cometeu as 2 infrações. E aí, portanto, ele vai responder pelas 2 penalidades previstas para cada uma das infrações, porque responde cumulativamente, ou seja, responde com as 2 penas, né? Vai receber as 2 penas, conforme preceitua aqui o artigo 266. Ele vai ter que cumprir, portanto, 2 penalidades, lembrando que as penalidades são aquelas que estão previstas nos artigos que nós já falamos nos outros blocos. Cada uma das infrações tem ali a sua consequência, a sua penalidade, a medida administrativa que vai dela decorrer. Certo? Bom, aqui para a gente começar a falar do artigo 268, a gente vai fazer uma pequena pausa para não estourar nosso tempo e já volta. Até daqui a pouco.